No meio do processo de divórcio, Clara, para o espanto e riso alto do marido, calmamente abriu mão de todo o seu patrimônio em favor dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo Bastos estava triunfante, certo de que a esposa estava finalmente quebrada e derrotada após 15 anos de casamento. Mas quando a juíza entendeu a verdadeira motivação por trás daquele ato, ela se levantou e aplaudiu de pé. Foi assim, com uma elegância fria, que Clara deu uma volta completa naquele que achava que a conhecia melhor do que ninguém. A sala de audiências do Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, parecia especialmente sombria naquela tarde de outubro. A luz pálida das lâmpadas fluorescentes batia nos bancos de madeira gastos, onde os envolvidos no divórcio tomavam seus lugares. Clara Tavares sentava-se ereta, com as mãos cruzadas no colo. Seu vestido azul marinho era simples, quase austero. Em frente a ela, Ricardo Bastos se acomodou, ajeitando o paletó de um terno italiano caríssimo. Ao seu lado, quase colado, estava o Dr. Guedes, seu advogado, uma figura notória nos círculos paulistanos, famoso tanto por sua falta de escrúpulos quanto por seus honorários astronômicos. A juíza Matos, uma mulher na casa dos 50 anos e com um olhar cansado de quem já viu de tudo, folheava os documentos do processo. Em seus anos de magistratura, ela havia presidido incontáveis divórcios, mas este caso específico lhe parecia particularmente desagradável. Ricardo Bastos exigia ficar com absolutamente tudo, deixando para a ex-esposa apenas o mínimo estipulado por lei, sob a alegação de que todo o patrimônio foi adquirido exclusivamente com seus rendimentos, enquanto Clara havia sido apenas uma dona de casa. Quando a juíza terminou de ler as exigências iniciais, Clara levantou-se e disse com a voz surpreendentemente firme: Excelência, eu abro mão de todas as minhas reivindicações sobre os bens. Suas palavras foram ditas em um tom tão baixo que a juíza precisou pedir que ela repetisse. Ao ouvir a confirmação, Ricardo não se conteve e soltou uma gargalhada alta, dando um tapa satisfeito no ombro do advogado. Tá vendo, Guedes? Eu não te falei? Desmoronou. 15 anos vivendo nas minhas costas. Agora, ela finalmente entendeu com quem se meteu. O Dr. Guedes pareceu momentaneamente desnorteado, mas rapidamente recompôs a postura profissional. Ele, de forma teatral, fechou e guardou a pasta volumosa de documentos que havia preparado para provar o direito de Ricardo a cada centavo. Parece que não precisaremos provar que o apartamento foi comprado integralmente com o dinheiro do meu cliente. Clara apenas assentiu. Não será necessário. Sua voz era incrivelmente calma para uma mulher que estava, naquele exato momento, abrindo mão do resultado de 15 anos de vida em comum. A juíza Matos franziu o senho e perguntou, em tom sério, se Clara Tavares compreendia plenamente as consequências de sua decisão. A mulher apenas balançava a cabeça metodicamente, confirmando sua renúncia ao apartamento de 3 quartos nos Jardins, avaliado em cerca de 8 milhões de reais. Em seguida, com a mesma calma, renunciou à casa de campo em um condomínio na Granja Viana, ao carro, uma BMW X6 e a todas as economias conjuntas que somavam 5 milhões de reais. Cada renúncia era confirmada com sua assinatura, com letras firmes e legíveis, como se estivesse assinando documentos rotineiros no escritório. Ricardo mal conseguia disfarçar o júbilo. Ele sacou o celular ali mesmo, em plena audiência, e começou a digitar freneticamente. De soslaio, Clara conseguiu ler a mensagem. Em 1 hora a gente comemora. A idiota abriu mão de tudo.
A destinatária era uma tal de Larissa, e pelo sorriso afetuoso que Ricardo tinha no rosto enquanto digitava, ficava claro que não se tratava de uma conversa de negócios. Clara apenas sorriu discretamente, observando o marido. A juíza leu a sentença, dissolvendo o casamento e homologando a divisão de bens. Tudo passava para Ricardo. Clara ficaria apenas com seus itens pessoais. Encerradas as formalidades, Clara se levantou e caminhou até o ex-marido. Parabéns. Agora é tudo seu. Ricardo deu um sorriso afetado, ajeitando a gravata de seda. 15 anos vivendo às minhas custas. Já estava na hora. Bem-vinda à vida real. Vá arranjar um emprego. O Dr. Guedes guardava seus papéis, ainda incrédulo com a facilidade daquela vitória. Normalmente, processos como aquele se arrastavam por meses, exigindo perícias, avaliações e incontáveis audiências. E ali, a mulher simplesmente entregou tudo o que a lei lhe garantia. Ele observou Clara discretamente, tentando decifrar suas motivações. Talvez ela estivesse simplesmente exausta de brigar, ou talvez tivesse medo de que algum fato compromissor sobre ela viesse à tona. Clara estava parada perto da janela do fórum, olhando para o céu cinzento de São Paulo. Seu rosto permanecia impassível, mas um observador mais atento notaria o leve tremor em suas mãos. 15 anos de casamento haviam terminado em menos de meia hora. 15 anos durante os quais ela acreditou, amou, perdoou traições e suportou humilhações. Agora, tudo estava acabado. Ricardo já fazia planos para a noite. Iria comemorar sua vitória em um restaurante caríssimo com Larissa, sua amante, que há 3 anos esperava pacientemente que ele se divorciasse. Agora, não havia mais impedimentos. Ele tinha ficado com todo o patrimônio e podia começar uma nova vida. O apartamento, a casa de campo, as economias, tudo isso o fazia sentir-se um vencedor absoluto. Ao sair da sala de audiências, Clara virou-se e olhou uma última vez para Ricardo. Ele gesticulava animadamente, contando algo ao advogado, ambos rindo. Aquele homem tinha sido seu marido, o pai de seus filhos não nascidos, a pessoa com quem ela planejara envelhecer. Agora, ele celebrava a sua derrota como uma criança que ganha um brinquedo novo. No corredor do fórum, Clara pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Tudo pronto. Te espero amanhã, às 10. Após enviar, guardou o aparelho e seguiu para a saída. Seus passos ecoavam no corredor vazio, enquanto, às suas costas, ainda era possível ouvir o riso triunfante de Ricardo. Lá fora, uma garoa fina começava a cair. Clara ergueu a gola do casaco e caminhou em direção ao metrô. Ela não olhou para trás, para o prédio do fórum onde acabara de perder tudo o que acumulara durante o casamento. Mas em seus olhos não havia desespero. Havia apenas uma estranha determinação, algo muito parecido com antecipação. O café do fórum, um estabelecimento tradicional, ficava localizado bem em frente ao prédio do tribunal, e suas mesas aconchegantes eram frequentemente usadas para reuniões entre advogados e clientes. Clara escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver o imponente edifício cinza onde, 1 hora antes, sua vida antiga havia terminado. Pediu um café e ficou esperando, olhando o relógio de vez em quando. Pontualmente às 2h30, um homem mais velho, de terno impecável e com uma pasta de couro na mão, entrou no café. Era o Dr. Sampaio, tabelião há mais de 30 anos, alguém que já tinha visto de tudo naquela profissão. Ele reconheceu Clara pela foto que o pai dela lhe mostrara e se aproximou da mesa. Dona Clara Tavares, sou o Dr. Sampaio. Tínhamos um encontro marcado. Ela assentiu
e indicou a cadeira vaga. O tabelião sentou-se, retirou da pasta um envelope pardo volumoso e o colocou sobre a mesa entre eles. Seu pai faleceu há uma semana. Infarto fulminante. O funeral já foi realizado. Organizei tudo conforme o testamento dele. Clara ouvia sem demonstrar qualquer emoção. Sua relação com o pai havia se tornado complicada nos últimos anos, e a morte dele, embora triste, não fora uma surpresa. Ele deixou um testamento em seu nome, a herança. O Dr. Sampaio abriu o envelope. A rede de concessionárias Premium Motors, 7 lojas em São Paulo, capital e interior. O valor total dos ativos gira em torno de R$100 milhões. Clara pegou os documentos e os folheou. Números, carimbos, assinaturas. Tudo parecia oficial e impressionante. E há mais uma coisa, disse o tabelião, tirando um envelope lacrado de dentro da pasta. Uma carta, escrita pelo seu pai um dia antes de falecer. Ele pediu que eu a entregasse pessoalmente em suas mãos. Clara pegou o envelope. Seus dedos tremiam levemente ao abri-lo. A caligrafia do pai era familiar desde a infância, embora parecesse menos firme. Minha filha, me perdoe por estes anos de silêncio. Eu sei que você achou que eu tinha virado as costas para você depois do seu casamento. Mas a verdade é que o Ricardo estava me chantageando. Clara ergueu os olhos da carta e olhou para a garoa que caía lá fora. O tabelião esperava pacientemente, bebericando seu chá. 3 anos atrás, o seu marido apareceu no meu escritório. Disse que sabia dos meus problemas fiscais e que poderia facilmente organizar uma auditoria que acabaria com o meu negócio. Ele exigiu que eu cortasse todo o contato com você. Não ligar, não convidar para ir em casa. Ameaçou que, se eu não obedecesse, você sofreria as consequências, junto comigo. Clara mordeu os lábios, continuando a leitura. Então o pai não a tinha esquecido, não tinha se afastado por vontade própria. Eu fui um covarde, minha filha. Fiquei com medo de perder a empresa, medo pelos funcionários que poderiam ficar sem emprego. Mas, acima de tudo, eu morria de medo que o Ricardo cumprisse as ameaças e fizesse algum mal a você. Agora que os médicos me disseram a verdade sobre o meu estado, eu entendo. Eu devia ter lutado, devia ter protegido você desse homem. No final da carta, o pai pedia perdão e dizia que sempre a amou. Clara dobrou a carta e a guardou na bolsa. O tabelião, com delicadeza, manteve o silêncio, dando-lhe tempo para processar a informação. Para oficializar a transferência da herança, levaremos alguns dias. Vou preparar toda a documentação. A senhora só precisará assinar. Ela assentiu. Está bem, mas por enquanto, peço que mantenha isso no mais absoluto sigilo. O tabelião garantiu a confidencialidade e se retirou, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Meia hora depois, Beatriz, a melhor amiga de Clara desde os tempos da faculdade, entrou no café. Bia, como era chamada, trabalhava em um grande banco e sempre se destacou por seu senso prático e sua habilidade de ir fundo nas questões. E aí, como foi o tribunal? Perguntou ela, sentando-se à frente da amiga. Tudo conforme o plano, respondeu Clara. Bia tirou uma pasta da bolsa. Então, aqui está o que eu levantei nos sistemas do banco. Os extratos bancários mostravam que, 2 anos antes, 3 empréstimos de valores altíssimos haviam sido contratados em nome de Clara Tavares, em 3 bancos diferentes. O valor total chegava a R$20 milhões e o dinheiro havia sido imediatamente transferido para as contas de diversas empresas de fachada, todas ligadas aos negócios de Ricardo. Olha isso aqui,
Bia apontou para as datas. Todas as transferências foram feitas no intervalo de uma semana. Muito suspeito para operações comerciais normais. Clara folheava os papéis, lembrando-se daqueles dias. Lembra quando o Ricardo me pedia para assinar uns papéis para a Receita Federal? Dizia que era só uma formalidade, que a esposa precisava constar como sócia ou avalista em algumas transações. Eu confiava nele. Assinava sem ler. Agora estava claro que a maioria das assinaturas naqueles contratos de empréstimo havia sido grosseiramente falsificada. Mas algumas, as mais cruciais, ele conseguiu obter exatamente dessa maneira. Bia mostrou outro documento. E aqui está o seu holerite falso que ele apresentou ao banco. Diz que você trabalha como designer na empresa dele com um salário de R$100 mil por mês. Clara deu uma risada amarga. Eu nunca trabalhei na empresa dele. Ele sempre fez questão de dizer que lugar de esposa era em casa. Portanto, o comprovante de renda também era falso. Nesse momento, um homem de meia idade, vestindo um sobretudo escuro, entrou no café. Era Walter, o detetive particular que Clara havia contratado um mês antes. Ele se sentou à mesa delas e, em silêncio, colocou um envelope com fotografias sobre a mesa. Exatamente como a senhora suspeitava, disse ele em voz baixa. O caso dura pelo menos 3 anos. Ele aluga um apartamento para ela em Moema, paga 15 mil por mês de aluguel e condomínio. As fotos mostravam Ricardo com uma jovem loira e deslumbrante em diversos lugares, restaurantes caros, teatros, viagens de fim de semana. Em algumas imagens, eles se beijavam. Em outras, apenas andavam de mãos dadas, parecendo um casal feliz. O dinheiro para o aluguel desse apartamento sai da mesma conta que recebeu os fundos dos empréstimos, acrescentou o detetive. Basicamente, ele estava bancando a amante com o dinheiro da sua dívida. Clara analisava as fotos com uma expressão dura. Bia colocou a mão em seu ombro. Você sabia esse tempo todo? Ou só suspeitava? Uma coisa é suspeitar, Bia. Outra é ver a prova. O detetive pegou mais alguns papéis. E tem outros fatos interessantes. Larissa Serpa, 28 anos, trabalha como recepcionista em um salão de beleza de luxo. Não tem dívidas, mas também não tem rendimentos compatíveis com o padrão de vida. Ou seja, ela contava com o Ricardo como sua fonte de sustento, observou Bia. O detetive confirmou. A julgar pelas trocas de mensagens que conseguia interceptar, ela o pressionava há tempos pelo divórcio. Prometeu que se casaria com ele assim que ele estivesse livre. Clara guardou as fotos na bolsa. Bom, agora ela vai ter exatamente o que sonhava. O detetive lhe entregou um último envelope. Documentos sobre a real situação financeira da empresa do seu marido. Não é tão próspera quanto lhe faz parecer. Dentro havia relatórios sobre dívidas com fornecedores, graves problemas com a Receita Federal e pagamentos atrasados de aluguel dos escritórios. A empresa dele só está de pé por causa daqueles empréstimos feitos no seu nome, concluiu o detetive. Bia estudou os papéis. Quer dizer que sem esses 20 milhões o negócio dele já teria ido à falência há muito tempo? O detetive assentiu. Exatamente. Ele usou o seu nome limpo e seu histórico de crédito para salvar a própria pele. E agora, quando chegou a hora de pagar os empréstimos, ele decidiu se livrar da esposa e jogar a dívida inteira nas suas costas. Clara ouvia tudo sem demonstrar emoção, mas suas mãos estavam fechadas em punhos. Só mais um detalhe, acrescentou Walter. A Larissa não sabe das dívidas. O Ricardo a convenceu de que, após o divórcio, eles teriam uma vida de luxo,
Se mudariam para o seu apartamento nos Jardins e talvez até comprassem uma casa de praia. Pela primeira vez na conversa, Clara sorriu. Então ela vai ter uma bela surpresa. O detetive recolheu seus papéis. Se for necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal. Após a saída de Walter, as duas amigas ficaram sozinhas. Bia ficou em silêncio por um longo tempo e então perguntou: Você realmente planejou tudo isso com antecedência? Clara olhou pela janela, onde a escuridão começava a tomar conta da cidade. Eu não planejei, Bia. Eu apenas estudei o homem com quem vivi por 15 anos. Sabia que ele era ganancioso, arrogante e que me considerava burra. Eu só usei essas características dele contra ele mesmo. Mas e a morte do seu pai? Como você soube? Bia era a única pessoa para quem Clara podia contar tudo. Os médicos me avisaram sobre o estado grave dele há um mês. Foi ele quem me procurou. Me pediu perdão e contou toda a verdade sobre a chantagem do Ricardo. Foi aí que eu comecei a juntar as peças. Clara terminou seu café, que já estava frio. Meu pai queria me ajudar, mas tinha medo. No fim, ele me ajudou depois de morto. Bia balançou a cabeça. O Ricardo não faz ideia do que o espera. Clara se levantou para ir embora. Amanhã cedo, os bancos vão receber a notificação oficial da transferência de propriedade dos bens. E depois de amanhã, vão receber a intimação para o pagamento imediato dos empréstimos. Ela deixou o dinheiro do café sobre a mesa e saiu. A justiça às vezes tarda, mas ela não falha. O restaurante Terraço Itália era famoso pela culinária refinada e pela vista espetacular, o local perfeito para comemorações importantes. Ricardo havia reservado a melhor mesa e já estava há 2 horas celebrando sua grande vitória. O champanhe, uma garrafa de R$ 10.000, borbulhava nas taças, e Larissa, usando um vestido de grife novo, parecia deslumbrante. Ela era 7 anos mais nova que Clara, com longos cabelos loiros e um corpo escultural. Amor, eu nem acredito que foi tão fácil, dizia Larissa, deliciando-se com a comida. 3 anos esperando por isso, e ela simplesmente abriu mão de tudo? Ricardo sorria, presunçoso, cortando seu bife. Eu não te falei, querida. A Clara é fraca. 15 anos vivendo debaixo da minha asa. Ela mal sabe usar o aplicativo do banco sem a minha ajuda. Ele ergueu a taça. Um brinde à nossa nova vida, meu amor. Larissa se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Amanhã mesmo eu já vou ligar para o arquiteto. Vamos começar a reforma do apartamento. Já tenho tudo pensado. Estilo loft industrial. Acho que R$ 1 milhão deve dar para a primeira etapa. Ricardo assentiu, sem nem pensar no valor. Faça o que quiser, querida. A casa agora é nossa. Ele se imaginava vivendo com aquela mulher jovem e linda no melhor bairro de São Paulo. Imaginava a inveja dos amigos e sócios. E a casa da Granja Viana? Vamos vender, né? Perguntou Larissa, já olhando catálogos de móveis no celular. Eu não curto muito essa vida de campo. É melhor a gente comprar um apartamento em Miami. Ricardo riu. Claro que vamos vender. Vamos vender tudo que for supérfluo e comprar coisas que combinem mais com a gente. Ele se sentia o rei do mundo, finalmente livre da esposa entediante e com tudo o que sempre quis. O garçom trouxe a conta. R$ 5.000. Ricardo entregou o cartão de crédito sem nem olhar o valor. Hoje é um dia especial, explicou ele para Larissa.
Não é todo dia que a gente se divorcia e fica milionário. Larissa lhe deu um beijo no rosto. Você é o homem mais inteligente que eu conheço. Eles saíram do restaurante de braços dados, planejando passar o resto da noite no apartamento de Moema que Ricardo alugava para ela. A manhã seguinte começou com o toque estridente do telefone às 6h30. Ricardo, sonolento, atendeu sem reconhecer o número. Senhor Ricardo Bastos? Uma voz feminina e oficial perguntou. Aqui é do setor de cobrança do Banco Itaú. Consta em nosso sistema uma dívida vencida em seu nome no valor de 7 milhões de reais. Exigimos o pagamento imediato. Ricardo sentou-se na cama completamente desperto. Que dívida? Você ligou para o número errado. A funcionária explicou pacientemente. O empréstimo foi originalmente contratado em nome da senhora Clara Tavares. No entanto, conforme a sentença de divórcio e a transferência de bens, todas as obrigações financeiras atreladas a esses bens passaram para o senhor. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Isso é um engano. Eu não sei de nada sobre empréstimos da minha mulher. A mulher continuou impassível. A documentação será enviada para o seu endereço de residência. Recomendamos que procure seu advogado. Mal Ricardo desligou o primeiro telefonema, o celular tocou novamente. Desta vez, era do Bradesco. Cobrança similar. 8 milhões de reais em dívida vencida. O terceiro toque veio do Santander. Mais 5 milhões. Larissa acordou com a gritaria. O que está acontecendo, querido? Ricardo andava de um lado para o outro no quarto, vestindo apenas cueca. É alguma confusão nos bancos. Coisa da Clara. Vou resolver isso agora. Às 9h, Ricardo já estava no escritório de seu novo advogado, Dr. Arruda, um homem mais velho de barba grisalha que analisava cuidadosamente os documentos que Ricardo havia recebido por e-mail dos bancos. A situação é complicada, Ricardo, disse o advogado por fim. De acordo com o nosso Código Civil, quando há transferência de propriedade de um bem, as obrigações e ônus ligados a ele são transferidos junto. É o princípio da responsabilidade patrimonial. O que isso quer dizer em português claro? Ricardo estava impaciente. Dr. Arruda tirou os óculos e os limpou lentamente. Quer dizer que, ao aceitar o patrimônio que estava em nome da dona Clara, o senhor automaticamente aceitou também as dívidas dela. Os bancos têm todo o direito de cobrar o senhor. Ricardo ficou pálido. Mas eu não sabia desses empréstimos. O advogado balançou a cabeça. Isso não isenta o senhor da responsabilidade. O senhor deveria ter feito uma auditoria completa de todos os passivos antes de aceitar os ativos no divórcio. 20 milhões de dívida. Mais os juros e multas por atraso. Murmurava Ricardo fazendo as contas. Isso já passa de 25 milhões. Dr. Arruda assentiu. E os juros continuam correndo diariamente. Os bancos podem, e vão, solicitar a execução judicial desses bens. Ricardo levou as mãos à cabeça. Mas o apartamento vale 8 milhões, a casa da granja uns 3, o carro 1,5. Mesmo com as economias não cobre nem metade da dívida. O advogado abriu os braços. Receio que o senhor tenha caído em uma situação muito delicada. Recomendo que o senhor procure os bancos imediatamente para tentar uma renegociação. Ricardo saiu do escritório como um furacão, sem nem se despedir. Seu mundo estava desmoronando a cada minuto. Ontem, ele era o vencedor. Hoje, era um devedor com um passivo de 25 milhões de reais.
Clara agora morava em uma pequena kitnet alugada na Aclimação, um bairro modesto com móveis simples. Quando a campainha tocou de forma agressiva, ela já sabia quem era. Ricardo entrou no apartamento como um touro, sem esperar ser convidado. "O que você fez, sua desgraçada?" Seu rosto estava vermelho de raiva, a gravata afrouxada, o cabelo em desordem. Clara estava calmamente sentada à pequena mesa da cozinha, bebendo uma xícara de chá. "Senta", ofereceu ela, apontando para a cadeira. "Quer um chá?" Ricardo deu um soco na mesa. "Que chá, caramba! Você fez empréstimos de 20 milhões? Quando? Por quê?" Clara pousou a xícara lentamente. "Eu não fiz empréstimo nenhum. Foi você quem usou meus documentos e falsificou minha assinatura." A voz dela era surpreendentemente estável para uma conversa daquelas. "Você sabia dessas dívidas!" gritou Ricardo. "Você me deu os bens de propósito para jogar essa responsabilidade em mim." Clara assentiu. "Eu sabia. E eu te avisei para ter cuidado com os documentos. Lembra no tribunal? Eu disse que não seria necessário provar nada. Você deveria ter lido o que estava aceitando." Ricardo finalmente entendeu que havia caído em uma armadilha. "Você planejou tudo isso." "Eu só usei a sua ganância contra você", respondeu Clara. "Você estava tão cego pelo desejo de ficar com tudo que eu tinha que nem se deu ao trabalho de verificar se havia alguma dívida atrelada àqueles bens." Ela se levantou e foi até a janela. "Agora, se me dá licença, eu preciso ir trabalhar." Ricardo a agarrou pelo braço. "Trabalhar? Que trabalho? Você é uma dona de casa." Clara se soltou com um puxão firme. "Eu era. Agora eu tenho coisas mais importantes para fazer." Naquela noite, Larissa recebeu Ricardo no apartamento de Moema com fúria nos olhos. Ela tinha acabado de descobrir sobre as dívidas por meio de uma prima que trabalhava em um dos bancos. "Você mentiu para mim", gritava ela, atirando nele a bolsa cara que ele lhe dera de aniversário. "Disse que era rico, que íamos viver como reis. E agora? O que vamos fazer?" A bolsa bateu no peito de Ricardo e caiu no chão. "Larissa, calma. Isso é um problema temporário", tentou ele se justificar. "Eu vou dar um jeito vendo a empresa, pago essas dívidas." Larissa deu uma gargalhada histérica. "Que empresa, Ricardo? Eu já sei que o seu negócio está por um fio. Meu primo trabalha na Receita Federal. Ele puxou sua ficha completa." Ela começou a juntar suas coisas em uma mala. 3 anos da minha vida eu esperei você se divorciar. E no fim você é um falido, um liso." "Não vá embora, por favor", ele implorou, mas Larissa estava irredutível. "Acha outra idiota para bancar", disse ela indo em direção à porta. "Eu não vou gastar minha juventude com um devedor." A porta bateu com força, e Ricardo ficou sozinho no apartamento que ele não tinha mais como pagar. Ele serviu um copo de uísque e sentou-se perto da janela, tentando entender como tudo deu tão errado. O telefone não parava de tocar. Eram os bancos, exigindo pagamento imediato, ameaçando com penhora e execução. Eram sócios, perguntando se era verdade que ele estava com problemas financeiros. Larissa não atendia suas ligações. O mundo que até ontem parecia perfeito estava desabando sobre sua cabeça. Ricardo finalmente entendeu. Clara tinha ganhado o jogo. Ela se revelou muito mais inteligente, astuta e calculista do que ele jamais imaginou. Por 15 anos, ele a tratou como uma dona de casa simplória, e durante todo esse tempo, ela o estava estudando, planejando sua revanche. Agora ele estava pagando o preço por anos de humilhação, traição e desprezo.
Às 3 da manhã, Ricardo ainda estava sentado na janela com a garrafa de uísque. São Paulo brilhava lá fora, mas para ele, a cidade não era mais amigável. Amanhã começaria uma nova vida. A vida de um devedor que perdeu tudo por causa da própria arrogância. Clara havia vencido o primeiro round, mas o jogo ainda não tinha acabado. O processo de execução judicial começou com a frieza metódica da máquina bancária. Na segunda-feira pela manhã, oficiais de justiça bloquearam todas as contas de Ricardo. Na terça, penhoraram o apartamento nos Jardins. Na quarta, foi a vez da casa na Granja Viana. A BMW X6, da qual ele tanto se orgulhava, foi guinchada do estacionamento do seu escritório, bem na frente de todos os seus funcionários. Na sexta-feira, todo o seu patrimônio estava sendo preparado para ir a leilão para cobrir as dívidas. O valor total, com juros, multas e honorários, já ultrapassava os 28 milhões de reais. Ricardo estava sentado em seu escritório, que também seria tomado em breve, ligando desesperadamente para potenciais compradores de sua empresa. "Escuta, Vitor, preciso vender a empresa urgentemente", dizia ele ao telefone, tentando manter a voz calma. "Faça um preço bom, a gente negocia." Do outro lado da linha, silêncio e depois a resposta. "Ricardo, eu já soube dos seus problemas. Desculpe, cara, mas agora não é uma boa hora para esse tipo de negócio." Um terceiro comprador em potencial concordou em se encontrar, mas após analisar a documentação, recusou na hora. "Você tem uma fraude fiscal de 2 milhões pendente, dívidas ocultas com fornecedores que somam mais 1,5 milhão, explicou o homem. "Sem contar o risco de imagem. Quem vai querer comprar uma empresa que pode ser alvo de investigação a qualquer momento?" Ricardo tentou argumentar, mas o empresário já estava de saída. "Procure outro comprador. Eu não preciso desse tipo de problema." Ao final da semana, ficou claro que ele não conseguiria vender o negócio. Os boatos sobre seus problemas financeiros se espalharam pelo mundo empresarial na velocidade da luz. Os bancos endureceram as condições e os parceiros começaram a exigir pagamento adiantado. Os funcionários, um por um, começaram a procurar novos empregos. A empresa, que ele levara 10 anos para construir, estava se desfazendo diante de seus olhos. Clara concordou em encontrá-lo em território neutro, uma sala de reuniões e um escritório de advocacia na Avenida Paulista. Ela chegou acompanhada de sua advogada, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, vestindo um taior impecável. Ricardo trouxe o Dr. Arruda, que parecia abatido e não parava de secar as mãos suadas com um lenço. A atmosfera na sala era tensa, carregada. "Clara, eu aceito qualquer condição", começou Ricardo, assim que todos se sentaram à longa mesa. "Me diz o que você quer, e eu faço." Sua voz tremia de desespero. Clara sentava-se ereta, com as mãos sobre a mesa, e o encarava sem qualquer emoção. "O que exatamente você está propondo?" perguntou ela, em tom neutro. Ricardo se inclinou para a frente. "Eu devolvo todo o patrimônio para você. O apartamento, a casa, o dinheiro. Eu dou um jeito de pagar os bancos." A advogada de Clara deu um sorriso irônico. "Esse patrimônio já foi arrestado pelos bancos. O seu cliente não tem mais poder sobre ele." Dr. Arruda confirmou. "É verdade. Os bancos não vão aceitar a devolução dos bens sem o pagamento integral da dívida." "Então eu arranjo o dinheiro", insistiu Ricardo. "Eu vendo a empresa, peço emprestado aos amigos, mas eu pago tudo, até o último centavo." Clara balançou a cabeça. "Ninguém vai comprar a sua empresa, Ricardo. E seus amigos já viraram as costas para você." As palavras dela soaram como uma sentença de morte.
Ricardo percebeu que ela sabia de tudo, que conhecia sua situação desesperadora. De repente, num gesto teatral, Ricardo levantou-se da cadeira e caiu de joelhos na frente de Clara. Me perdoa. Eu fui um idiota. Eu não te dei valor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. A voz falhava. Eu juro que vou consertar tudo. Me dá uma chance de resolver isso. Os advogados se entreolharam, constrangidos. Cenas como aquela não eram comuns em suas rotinas. Clara observava o marido ajoelhado sem qualquer traço de compaixão. É tarde demais, Ricardo, disse ela, baixinho. Você mesmo escolheu esse caminho 15 anos atrás. Ela se levantou da mesa. Quando me traía com secretárias e clientes. Quando me humilhava na frente dos seus amigos. Quando falsificava minha assinatura para conseguir empréstimos. Ricardo tentou agarrar a mão dela, mas ela se afastou. Você achava que eu era burra, que eu nunca ia descobrir a verdade. Mas eu te amava! Gritou Ricardo ainda de joelhos. Clara parou perto da porta. Você só amava a si mesmo, Ricardo. E agora, você recebeu exatamente o que merecia. Ela saiu da sala, sem olhar para trás. Ricardo ficou no chão, entendendo que sua última esperança de salvação havia desaparecido. No dia seguinte, 2 homens de terno escuro entraram no escritório de Ricardo. Polícia Civil, Delegacia de Defraudações, disse o mais velho, mostrando o distintivo. Senhor Ricardo Bastos, o senhor está sendo intimado a nos acompanhar. Há uma acusação de estelionato e falsificação de documentos em seu nome. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Que fraude? O delegado abriu uma pasta. Falsificação de assinaturas para a obtenção de empréstimos bancários no valor de 20 milhões de reais. Mas foi minha esposa quem assinou. Ela estava de acordo. Tentou se defender Ricardo. O delegado balançou a cabeça. Nós temos o resultado do exame grafotécnico. 17 das 20 assinaturas são falsificações grosseiras. Ele mostrou alguns laudos médicos. E nas datas exatas em que os contratos foram assinados, sua esposa estava internada, acompanhando a mãe dela no hospital. Temos testemunhas. Ricardo gelou. Clara havia se preparado meticulosamente. Ela juntou todas as provas do crime dele e esperou pacientemente pelo momento certo de usá-las. O senhor pode vir conosco por bem, ou teremos que usar a força, ofereceu o delegado. Ricardo assentiu, sabendo que era inútil resistir. Seus sonhos de riqueza e liberdade haviam acabado de ruir definitivamente. A notícia da prisão de Ricardo se espalhou como fogo no mundo empresarial. Os parceiros que, até ontem, o chamavam de amigo, agora negavam qualquer ligação com ele. Eu sempre desconfiei que tinha algo errado com ele, disse um empresário com quem Ricardo fechou negócios por 5 anos. Ninguém enriquece tão rápido assim de forma honesta. Ele imediatamente ordenou que a empresa de Ricardo fosse excluída de todos os projetos em comum. Igor Volkov, que se considerava o melhor amigo de Ricardo, agora evitava os jornalistas. Nós tínhamos uma relação estritamente profissional, declarou ele a um repórter de um jornal de economia. Nunca tivemos uma amizade próxima. Quando o repórter o lembrou das férias que passaram juntos com as famílias, Volkov encerrou a entrevista abruptamente. Os funcionários da empresa de Ricardo, um por um, arranjaram novos empregos. Tatiane, a secretária que também havia sido uma de suas amantes,
conseguiu um emprego em uma empresa concorrente e agora contava, entre risos, detalhes picantes sobre o ex-chefe. Ele se achava irresistível, dizia ela no almoço com os novos colegas. Mas, na verdade, era só um galinha com um ego inflado. Larissa, por sua vez, já estava ativamente procurando um novo patrocinador. Ela reapareceu em eventos sociais, acompanhada de homens diferentes, contando a todos como, felizmente, ela conseguiu enxergar a verdadeira face de Ricardo a tempo. Em uma festa de conhecidos em comum, ela foi apresentada a Marcelo Drummond, justamente o maior concorrente de Ricardo no ramo. Eu sempre disse que o Bastos era um aventureiro, dizia Drummond, servindo champanhe para Larissa. Gente séria não faz negócios daquele jeito. Larissa concordava efusivamente, esquecida dos 3 anos que passou ao lado do aventureiro. Você tem toda a razão. Eu senti na hora que havia algo errado com ele. Ao final da noite, eles trocaram telefones. Um mês depois, Larissa já estava planejando uma viagem romântica com ele para a Europa. Ricardo estava em um centro de detenção provisória, tentando entender o que havia dado errado. Um mês atrás, ele era um empresário de sucesso, com uma amante jovem e planos para um futuro confortável. Agora, era réu em um processo criminal. Havia perdido todo o seu patrimônio e estava completamente sozinho. A cela era apertada, a cama era dura e os companheiros de cela não inspiravam nenhuma amizade. O Dr. Arruda o visitava uma vez por semana e cada visita trazia notícias piores. O caso é muito sólido contra você, dizia ele folheando os autos. A perícia confirmou as falsificações. Os bancos forneceram tudo. As testemunhas estão todas depondo contra você. Ricardo perguntava sobre a possibilidade de um acordo, uma delação, mas Arruda balançava a cabeça. O prejuízo é muito grande. O Ministério Público não vai aceitar acordo. Clara o visitou apenas uma vez. 2 meses após a prisão, ela apareceu na sala de visitas, usando um vestido preto simples, sem maquiagem ou joias. Ricardo entrou com o uniforme do presídio, visivelmente mais magro e envelhecido. "Por que você veio?" perguntou ele, sentando-se à frente dela, separados por um vidro. "Para ver o resultado do seu trabalho?" Clara balançou a cabeça. "Eu vim dizer que te perdoo." "Me perdoa?" Ricardo não esperava por aquilo. "Depois de tudo o que você fez comigo?" Clara o encarou nos olhos. "Eu não fiz nada de errado com você, Ricardo. Eu apenas permiti que você colhesse as consequências dos seus próprios atos." Ela se levantou, preparando-se para sair. "Por 15 anos, você mentiu para mim. Agora, chegou a hora de pagar as contas." Ricardo gritou, batendo no vidro enquanto ela se afastava. "Você destruiu a minha vida!" Clara se virou na porta. "Não, Ricardo. Você destruiu sua própria vida. Eu só parei de te atrapalhar." Foi o último encontro deles. Ricardo ficou na cela, finalmente entendendo que a mulher que ele considerava fraca e dependente era, na verdade, 1000 vezes mais forte do que ele. O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado de jornalistas e curiosos. O caso de estelionato de Ricardo Bastos havia atraído a atenção da mídia como um exemplo perfeito de drama familiar misturado com fraude financeira. Clara estava sentada na primeira fila, vestindo um tailleur cinza impecável. O cabelo estava preso em um coque elegante. Ela parecia calma e concentrada, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno. Quando a juíza Ivanova a chamou para depor, Clara se levantou e caminhou com confiança até a tribuna. "Conte ao tribunal sobre sua relação com o réu", pediu a juíza.
Clara pegou o microfone e começou a falar, com a voz firme. Fomos casados por 15 anos. Eu confiava plenamente no meu marido para todas as questões financeiras. Sua voz não vacilou. As palavras soavam claras e convincentes. O Ricardo frequentemente me pedia para assinar vários documentos, explicando o que era necessário para os negócios dele. Continuou Clara. Ele dizia que eram apenas formalidades para a Receita Federal, ou que a esposa precisava constar como avalista em algumas transações. Ela olhou para Ricardo, que estava sentado no banco dos réus com uma expressão sombria. Eu assinava os documentos sem ler o conteúdo. Eu confiava plenamente no homem com quem vivi por tantos anos. O promotor fez uma pergunta. A senhora sabia que estavam sendo contratados empréstimos em seu nome? Clara balançou a cabeça. Eu só descobri sobre eles depois do divórcio, quando os bancos começaram a me cobrar. Ela retirou da bolsa os laudos médicos. Nas datas em que a maioria desses empréstimos foi assinada, eu estava internada no hospital, acompanhando minha mãe que estava em estado terminal. Tenho todos os documentos que comprovam isso. O advogado de Ricardo, um jovem ambicioso, tentou pintar Clara como a verdadeira vilã. Não lhe parece que seu comportamento no divórcio foi, no mínimo, calculista? Perguntou ele com um sorriso irônico. Uma mulher que simplesmente abre mão de todo o seu patrimônio para o marido? Isso soa muito suspeito. Clara sustentou o olhar dele sem vacilar. Eu abri mão dos bens porque eu sabia das dívidas e obrigações que estavam atreladas a eles. Mas a senhora entendia que, ao fazer isso, as dívidas passariam para o seu marido junto com os bens? Insistiu o advogado. Clara assentiu. Eu entendia, e achei justo, já que foi ele quem contraiu essas dívidas, usando meus documentos e falsificando minha assinatura sem meu conhecimento. O advogado tentou fazer outra pergunta capciosa, mas Clara o interrompeu, tirando da bolsa outra pasta de documentos. Aqui estão meus prontuários médicos de 3 anos atrás. Diagnóstico: depressão profunda, disse ela, entregando os papéis à juíza. A causa foi um aborto espontâneo no 7º mês de gestação. Um silêncio pesado tomou conta do tribunal. Clara continuou, com a voz embargada, mas firme. Os médicos disseram que a perda do bebê foi causada por um nível altíssimo de estresse. E esse estresse foi causado pela descoberta de mais uma das traições do meu marido. O advogado de defesa perdeu o rumo, pego de surpresa. Clara prosseguiu. Eu perdi meu filho porque meu marido não conseguia ser fiel. E, logo depois, eu descubro que ele também estava falsificando minha assinatura para cobrir os rombos da empresa dele. As lágrimas finalmente apareceram em seus olhos, mas sua voz não falhou. Então, me digam, quem é a verdadeira vítima nesta história? O próximo a depor foi o gerente de um dos bancos, que cuidou pessoalmente das solicitações de crédito. O senhor Ricardo Bastos vinha pessoalmente à agência, contou ele. Trazia os formulários supostamente assinados pela esposa, garantia que ela estava ciente de tudo. O banqueiro apontou para a assinatura no documento. Ele sempre tinha pressa, dizia que era um negócio urgente que não podia perder a oportunidade. E vocês não duvidaram da autenticidade? Perguntou o promotor. O gerente deu de ombros. Tínhamos os espécimes de assinatura do RG dela. Batiam com o que estava nos contratos. Além disso, ele apresentou um holerite comprovando a renda dela, dizendo que ela trabalhava na empresa dele. Ele olhou para Ricardo. O réu era muito convincente. Pintava-se como um marido dedicado que administrava os negócios da família. O perito em grafotécnica confirmou que 17 das 20 assinaturas eram falsas. A imitação foi feita com certa qualidade, explicou ele, mostrando fotos ampliadas. Mas no microscópio, os sinais de falsificação são claros.
falta de fluidez, paradas da caneta, tentativas de correção. As 3 assinaturas que eram verdadeiras pertenciam justamente aos documentos que Clara assinou confiando no marido. Ricardo finalmente teve a palavra. Ele se levantou, visivelmente abatido. Eu admito minha culpa, disse ele com a voz rouca. Sim, eu falsifiquei as assinaturas da minha esposa. Mas eu não fiz isso por ganância. Eu fiz isso para salvar o meu negócio, para manter os empregos dos meus funcionários. Sua voz tremia. Eu não queria enganar ninguém, eu só me vi numa situação complicada. E por que o senhor não pediu ajuda diretamente à sua esposa? Perguntou a juíza Matos. Ricardo baixou a cabeça. Eu tive medo que ela não entendesse. A Clara sempre foi muito distante dos negócios. Eu não queria preocupá-la. O promotor comentou sarcasticamente. Mas o senhor não teve medo de preocupá-la com 20 milhões de reais em dívidas, não é mesmo? Ricardo não teve o que responder. A juíza se retirou para deliberar. O salão mergulhou em uma expectativa tensa. Jornalistas especulavam sobre a sentença. Bia, que viera para apoiar a amiga, perguntou baixinho. Como você está se sentindo? Clara demorou a responder. Vazia. Como se eu tivesse acabado de fechar a última página de um livro muito longo e muito triste. 1 hora depois, a juíza retornou e começou a ler a sentença. Este tribunal declara Ricardo Bastos culpado dos crimes de estelionato e falsificação. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Considerando a confissão do réu, o aparente arrependimento e o fato de ser réu primário, sentencio o mesmo a uma pena de 2 anos em regime aberto. O advogado de defesa respirou aliviado. Poderia ter sido muito pior. Contudo, continuou a juíza, o réu fica obrigado a ressarcir integralmente o prejuízo causado aos bancos. O valor da indenização é fixado em 28 milhões de reais, já incluídos juros e multas. Ricardo sabia o que aquilo significava. Falência total e anos de miséria. Todo o seu patrimônio já havia sido leiloado, e o valor arrecadado não cobria nem metade da dívida. Inesperadamente, a juíza Matos levantou-se e, olhando diretamente para Clara, começou a aplaudir. Por esta lição de justiça, disse ela, em voz alta para que todos ouvissem, por mostrar que ninguém pode enganar impunemente, especialmente aqueles que depositam em nós sua total confiança. O tribunal, chocado, explodiu em aplausos. Os jornalistas disparavam seus flashes. Ninguém ali jamais havia presenciado tal comportamento de um magistrado. Ricardo se levantou do banco dos réus e gritou na direção de Clara. Você armou tudo! Você me atraiu para essa armadilha de propósito! Sua voz estava embargada de ódio e desespero. Clara se virou lentamente para ele. Não, Ricardo. Eu só te conhecia melhor do que você imaginava. Suas palavras soaram calmas, sem triunfo ou alegria. Por 15 anos eu estudei o seu caráter, continuou ela, sem alterar o tom de voz. Eu sabia que você era ganancioso, arrogante e que me considerava burra. Eu só usei esse conhecimento para me proteger. Ricardo tentou dizer algo, mas os guardas já o estavam segurando. Você recebeu exatamente o que merecia, concluiu Clara. Nem mais, nem menos. Quando Ricardo foi levado, Clara saiu do tribunal cercada por jornalistas. O que a senhora está sentindo agora? A senhora planejou essa vingança? Clara parou nos degraus do fórum.
Eu não planejei vingança. Eu apenas me defendi de um homem que traiu minha confiança. A garoa havia se transformado em chuva. A justiça foi feita? Insistiu um repórter. Clara olhou para o céu cinzento. Justiça é um conceito relativo, mas todos devem ser responsáveis por seus próprios atos. Ela caminhou até o carro onde Bia a esperava. Agora, disse ela à amiga, entrando no carro, eu posso começar uma nova vida. Uma vida sem mentiras e sem traições. Ricardo ficou no tribunal com seu advogado, discutindo as remotas chances de um recurso. As provas eram irrefutáveis. 2 anos em regime aberto nem foi tão ruim, consolava o advogado. Poderiam ter te dado regime fechado. Ricardo assentia, mas seus pensamentos estavam longe. Ele só conseguia pensar em como aquela mulher inteligente o havia derrotado, usando seus próprios vícios contra ele. O escritório da rede de concessionárias Premium Motors ocupava um andar inteiro em um moderno edifício comercial na Avenida Faria Lima. Clara subiu até o 23º andar e parou diante da porta de vidro que dizia Diretoria Executiva. 3 meses haviam se passado desde o julgamento, e hoje ela estava tomando posse oficial de sua herança. O doutor Sampaio, o tabelião, já a esperava no espaçoso escritório com janelas panorâmicas que descortinavam uma vista de quase toda São Paulo. Os últimos documentos para assinatura, disse ele, organizando os papéis sobre a imponente mesa de madeira. Depois disto, a senhora será a proprietária legal da empresa. Clara pegou a caneta e começou a assinar, lembrando-se de como, anos atrás, assinava documentos para Ricardo sem sequer lê-los. Agora, ela analisava cuidadosamente cada linha, cada cláusula. Nunca mais ninguém enganaria sua confiança. Atrás da parede de vidro do escritório, os funcionários da empresa, gerentes, contadores, chefes de oficina, estavam reunidos. Eles aguardavam com uma mistura de curiosidade e ansiedade para conhecer a nova chefe. Muitos se lembravam de Vítor Tavares, o pai de Clara, como um líder justo, porém, extremamente exigente. Quando Clara saiu para falar com eles, um silêncio imediato tomou conta do andar. Meu nome é Clara Tavares, começou ela, dirigindo-se à equipe. Eu sou filha do Vítor e sua nova diretora-presidente. Sua voz soava confiante, sem tremor. Eu sei que muitos de vocês estão apreensivos sobre o futuro da empresa. Quero assegurar a todos que não haverá mudanças drásticas. Continuaremos a trabalhar com a mesma honestidade e profissionalismo que meu pai sempre prezou. O chefe da oficina mecânica, um homem que trabalhava na empresa há 15 anos, foi o primeiro a começar a aplaudir. Logo, todos os outros funcionários se juntaram a ele. Clara sorriu, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno. Eu tenho planos para expandir os negócios, continuou ela. Mas falaremos sobre isso na reunião geral de amanhã. Hoje, vamos apenas nos conhecer. 1 mês depois, Clara já se sentia completamente à vontade na cadeira de presidente. Descobriu que os anos observando Ricardo, mesmo que de longe, a ensinaram mais sobre processos de negócios do que ela imaginava. Ela implementou um novo sistema de bônus por desempenho, renegociou contratos com fornecedores e lançou uma campanha de marketing agressiva. O lucro da empresa cresceu 30% já no primeiro trimestre de sua gestão. Em uma noite, Bia apareceu no escritório da amiga com uma garrafa de champanhe. Um brinde ao sucesso,
disse ela abraçando Clara. Seu pai estaria muito orgulhoso. Elas sentaram no escritório, bebendo e olhando as luzes de São Paulo. Sabe, Bia, eu estava pensando em abrir uma fundação de caridade, confessou Clara. Quero ajudar mulheres que passaram por situações de abuso ou dificuldade, como eu passei. Que ideia maravilhosa, apoiou Bia. Como vai se chamar? Clara pensou por um instante. Fundação Helena Tavares, em homenagem à minha mãe. Ela sempre dizia que uma mulher precisa ser forte e, acima de tudo, independente. 2 meses depois, a fundação estava oficialmente registrada e seu lançamento foi um evento nos círculos filantrópicos da cidade. A cerimônia de abertura ocorreu em um dos hotéis mais luxuosos da capital, com a presença de empresários, políticos e da imprensa. Clara fez um discurso sobre a importância de apoiar mulheres em momentos de crise. Qualquer uma de nós pode se ver à beira do desespero, dizia ela. O importante é saber que existe um lugar onde você pode encontrar ajuda, apoio e uma chance de recomeçar. Bia, na primeira fila, não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Nos bastidores, elas se abraçaram. Você mudou tanto, Clara, disse Bia. Está mais forte, mais confiante. Clara assentiu. A vida me obrigou. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo terminava seu dia de trabalho em uma pequena construtora. Ele conseguira um emprego como vendedor júnior, ganhando R$ 4.000 por mês e morando de aluguel em um apartamento minúsculo em um bairro distante. Os antigos amigos e parceiros, de fato, atravessavam a rua quando o viam. Sua reputação no mundo dos negócios estava arruinada para sempre. Os novos colegas de trabalho o tratavam com desconfiança. Todos conheciam sua história com a fraude, e ninguém queria se aproximar de um homem que enganou a própria esposa. Se ele traiu quem mais confiava nele, o que não faria com a gente? Cochichavam pelas suas costas. Ricardo ouvia e entendia que sua vida antiga havia acabado. Larissa, por sua vez, estava em plenos preparativos para seu casamento com Marcelo Drummond. Ela escolhia o vestido na loja mais cara de São Paulo. Planejava a lua de mel na Itália e reservava o banquete no restaurante mais sofisticado da cidade. O mesmo onde, um dia, comemorou com Ricardo. Finalmente eu encontrei um homem de verdade, dizia a ela às amigas. Confiável, bem-sucedido, alguém que não mente. O casamento aconteceu no final da primavera e foi o assunto do círculo empresarial. Larissa parecia radiante em seu vestido de noiva, e Drummond parecia satisfeito com a vida. Ricardo viu as fotos do casamento pelo Instagram e passou a noite inteira em um boteco, afogando as mágoas em cerveja barata. No outono, o antigo colégio de Clara organizou um encontro de ex-alunos de 20 anos de formatura. Clara hesitou em ir, mas Bia a convenceu. Mostre a todos a mulher que você se tornou, insistiu a amiga. Clara escolheu um elegante vestido preto de corte impecável, fez uma maquiagem profissional e arrumou o cabelo. No espelho, ela viu uma mulher de sucesso, confiante em si mesma. No salão de festas do colégio, os antigos colegas se reencontravam. Muitos se lembravam de Clara como a garota quieta e tímida da turma. Agora, ela irradiava uma força interna e uma dignidade impressionantes. Clara, você está incrível, diziam as ex-colegas. O que você tem feito? Foi quando Alexandre Moraes se aproximou. Na escola, ele sentava na carteira ao lado dela. Agora, era um cardiologista renomado, mas mantinha o mesmo sorriso tímido. Clara, você se lembra de mim? Claro, Alex, como eu poderia esquecer? Respondeu ela calorosamente. Ouvi dizer que você se tornou um médico famoso. Ele corou, como fazia na adolescência. E você se tornou uma empresária de sucesso. Eu li sobre você nos jornais.
Quando uma música lenta começou a tocar, Alexandre tomou coragem. Clara, você quer dançar? Ela assentiu e eles foram para o centro do salão. Sabe, eu sempre fui apaixonado por você, confessou ele enquanto dançavam. Mesmo agora, 20 anos depois. Clara sorriu. E por que você nunca me disse nada naquela época? Ele deu de ombros. Medo. Você parecia inatingível. E agora? Perguntou ela, olhando em seus olhos. Agora, eu entendo que a vida é muito curta e que não podemos ter medo de dizer o que sentimos, respondeu Alexandre. Clara sentiu algo quente crescer em seu peito. Depois de tantos anos de dor e decepção, ela sentia que talvez estivesse pronta para acreditar no amor novamente. Talvez a gente possa tomar um café qualquer dia? Sugeriu ele. Eu adoraria, ela concordou. 1 ano depois, Clara estava na varanda de sua nova cobertura nos jardins, adquirida com os lucros das concessionárias. A cidade se estendia a seus pés, brilhando com milhões de luzes. Ela segurava uma taça de vinho e pensava em tudo o que viveu. Sua fundação de caridade já havia ajudado centenas de mulheres. Seus negócios prosperavam. Sua vida amorosa estava se reconstruindo ao lado de Alexandre. Uma jovem adolescente se aproximou dela na varanda. Era Ana, uma estudante de administração que Clara havia apadrinhado através da fundação. A garota ficara órfã aos 15 anos e Clara decidiu custear seus estudos e dar-lhe um lar. Mãe, você está feliz? Perguntou Ana, abraçando a mãe adotiva. Clara pensou um pouco antes de responder. Felicidade é um conceito tão complicado, filha. Eu sou livre, disse ela, por fim. E isso vale mais do que qualquer felicidade. Ana não entendeu completamente o peso daquelas palavras, mas assentiu. Clara continuou olhando para a cidade, onde, em algum lugar lá embaixo, seu ex-marido vivia em uma kitnet, onde Larissa talvez estivesse comemorando seu aniversário de casamento, e onde tantas outras mulheres passavam por suas próprias dores e traições. Mas ela não era mais uma delas. O vento da noite balançava seus cabelos, e Clara sorriu. Amanhã, ela tinha uma reunião importante com investidores. Depois de amanhã, o leilão beneficente da fundação. No fim de semana, um jantar com Alexandre. Sua vida estava cheia de planos e possibilidades. Ela não dependia mais de ninguém. Não esperava a permissão de ninguém para ser feliz. A liberdade era, de fato, a coisa mais preciosa do mundo.